E aí, meus investidores de plantão, hoje eu vim aqui mostrar para vocês mais um FIIs que eu tô a fim de colocar na minha carteira e o FIIs escolhido de hoje é o BTLG11. Ele é um fundo de tijolo, tá, gente? Ele é um fundo de logística, indústrias e galpões. Para quem tá querendo saber qual é o segmento dele aqui dentro do fundo de tijolos, né? Ele é de logística, indústrias e galpões, igual a gente tá vendo aí. Ele é um dos fundos mais antigos da Bolsa de Valores, datado de 2016, a entrada dele na Bolsa de Valores, com uma boa parte dos seus investimentos em imóveis e terrenos, sendo 20 imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Ceará e Minas Gerais, com ativos financeiros em CRIs e fundos. Vamos estar dando uma olhadinha dele aqui, né, no site do Investidor 10, para a gente estar podendo ter uma noção melhor do que a gente está falando. Aqui, já de cara, a gente vê que o valor da cotação dele está de 95,48, né? Ele está pagando quase 10% de dividendos ao mês, está 9,34. Ele está com um pouquinho descontado aí, nesses últimos dias aí, com PVP de 0,97. Ele tem uma liquidez muito boa de 3,63 milhões. Deu uma valorizadinha nesses últimos anos aí, ó, de 1,04. E é um fundo que eu tô muito interessado nele, porque ele tem um bom indexador no IPCA, com bastante liquidez, né? Igual a gente viu lá, a liquidez diária dele de 3,63 milhões. Com taxa de administração de 0,9 ao ano sobre o valor de mercado, tá, galera? Você tem que estar sempre atento nisso aí, ó. Alguns só cobram a administração ao ano. Esse aqui cobra uma administração sobre o valor de mercado do ano, com gestão ativa, né? O tipo de fundo é um fundo de tijolo no segmento de logística, indústrias e galpões, com valor patrimonial de 2 bi, né? E o dividendo, igual a gente olhou lá, de 9,34%. A gente voltando aqui para o site, a gente pode ter uma noção maior aqui do que está acontecendo, né? Desde quando o FIIs começou até a sua evolução agora. Agora ele está aí batendo seus R$ 95, 96, ele está entre essas métricas, né? Mas se a gente olhar o ponto maior dele aqui, ó, o ponto maior dele já chegou quase R$ 100, galera. É um fundo muito bom para estar sendo investido. A gente vai estar dando uma olhadinha aqui embaixo nas informações sobre o FIIs. Como a gente já tinha visto lá, né? Ele é o fundo de logística no segmento dele, logística, indústria, galpões. E a taxa de administração dele, igual você viu lá, está de 0,9 ao ano. A gente olhar que a taxa de vacância de 2% é uma taxa de vacância aceitável para esse fundo imobiliário. E ele tá com um desconto, igual a gente vê, né? Ele tá com um descontinho aí, ó, tá de 95,48 aqui. E o valor patrimonial da cota dele é de R$ 98. Então, quem vai estar comprando esse FIIs aí vai estar comprando o FIIs com um pouquinho de desconto. Se a gente descer aqui um pouquinho, a gente vai olhar um índice que eu gosto muito de estar olhando, que é o índice para ver se esse FIIs ele tá acima do IFIX. Tá, galerinha? Eu gosto muito de FIIs que estejam acima do IFIX. Igual se a gente descer aqui um pouco, a gente vê o resumo que eu fiz aqui, ó. Ele tá acima do IFIX. Aqui o BTGLG tá com 84,35 e o IFIX em frente ao mercado tá de 28,57 nos últimos 5 anos analisados, né? Que a gente tá fazendo uma análise aqui de 5 anos. Aí para você ver, ó, se a gente vem aqui no final, a gente pode estar vendo aí, ó, o BTLG11 tá de 84,15, né? E o IFIX, que é o terceiro aí, o quarto no caso, ele tá de 26,57. Esse aqui é uma métrica que eu gosto de estar olhando, galera, porque eu gosto de estar comprando fundos imobiliários que estão acima do IFIX, porque assim eu tenho uma garantia de retorno. Se a gente olhar aqui, ó, se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos, você teria R$ 1.841,50. Isso aqui, galerinha, é fora os dividendos, tá? É sem os dividendos. Aqui ele não inclui os dividendos nessa conta aqui. Os dividendos ele vem por fora de acordo com quando vai entrando. Até isso, a gente já está um pouquinho, que a gente tem 12 mil pratas, que a gente precisa de todo o vídeo.
a gente tiver mais detalhes, a gente tá pegando o nome do fundo imobiliário e entrando aqui nos sites da BTG Pactual e ela vai estar te mostrando todos os detalhes que você precisa saber sobre o FII. Eu gosto muito da BTG Pactual porque ela é uma empresa que ela tá bastante tempo aí na bolsa de valores, né? Então ela tem um conhecimento lá sobre o que está acontecendo na bolsa de valores. Aí, daqui um pouquinho, a gente vai estar dando uma olhada no FIIs, né? Que está mostrando desde 2018 a evolução desses FIIs, chegando a pagar até 82 centavos de dividendos por cota. E o último mês ele pagou 74 centavos de dividendos por cota. Eu acho um dividendo legal, um valor legal, acima de quase 10% em caso, né? Eu gosto de estar comprando esse tipo de FIIs porque é uma segurança maior, um fundo que tem bastante diversificação. Se a gente olhar aqui a lista de imóveis dele, é aquele que eu falei para vocês, tem em São Paulo, tem na Bahia, tem no Rio, tem no Ceará e tem em Santa Catarina. Se a gente prestar atenção, o maior fundo é em São Paulo com 16 imóveis, né? A gente descendo aqui, a gente tem mais ou menos uma noção de todos os fundos, de todos os imóveis e terrenos que esse fundo imobiliário ele tem. Ele tem em torno de 20 fundos imobiliários, né? Igual a gente viu aqui, ó, sendo 20 em todos esses estados que a gente comentou, com ativos financeiros em crise de fundos. E o indexador dele, né, galerinha? Ele é um indexador muito bom que está sempre acima do IPCA. Isso eu gosto muito de estar sempre olhando para poder ter uma métrica bem legal do fundo imobiliário que a gente está investindo no momento. A galerinha, se a gente descer mais um pouquinho aí, a gente vai estar aqui nesse site, ele vai estar dando todas as métricas que a gente precisa, né? Mas se caso você não conseguir encontrar todos os detalhes que você quer sobre o FIIs, que você deseja aqui, você pode estar vindo aqui também no Status Invest. Aqui no Status Invest também é um ótimo lugar para você estar dando uma olhada em todos os indexadores que você precisa. E é aquilo que eu falei, né, galerinha? Ele tá tendo uma valorização aí, mas nos últimos meses aí, nos últimos anos aí, ele deu uma quedinha, mas é por causa da pandemia, né, que aconteceu. Então, é normal o fundo ele dar uma quedinha, por causa, como ele trabalha com terrenos, né, então vai ter, nessa pandemia teve muita vacância, né, agora ele conseguiu se recuperar, e é aquele valor, né, de dividendos que a gente tinha olhado na outra página, de 74 centavos, e é o indexador que eu gosto muito de estar olhando. Se a gente olhar lá agora, igual a gente viu lá, a vacância dele é bem mínima, boa vacância até bem irrisória. O patrimônio dele, se a gente prestar atenção, o patrimônio dele só vem crescendo, ó galera. Vem só na crescente. Se a gente colocar aqui o máximo, que seria desde o princípio, né? Ele, ele teve uma constância aí, ó, sem cair, aí depois começou a aumentar em 2020. Olha, na pandemia ele começou a aumentar em 2021, ele cresceu bastante, 2022 também, o patrimônio deles, em 2023 o patrimônio continua crescendo. Isso é muito bom porque a gente tem uma garantia de que o fundo ele só tá se valorizando, só tá se colocando à frente do mercado, né, galerinha? A gente, olhando aqui, a gente pode ver as métricas de, de aluguel, de vendas e de outros que o fundo usa, né? E tá aqui todas as métricas que a gente tem. Ela fez uma venda bem grande aqui, ó, em 5 de 2022, teve uma venda bem grande aqui. Mas isso aí não atrapalha nada no fundo, porque o fundo ele continua tendo uma boa métrica. Tá bom, galerinha? A gente descendo aqui, a gente pode estar vendo os terrenos, né? O portfólio dele aqui e os terrenos que ele tem dentro desse fundo imobiliário. Aí, como a gente viu, ó, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro. Passando pro lado aqui, a gente vê São Paulo, Bahia, São Paulo, Santa Catarina. A gente vê São Paulo, São Paulo, Ceará, São Paulo de novo. É o maior número de terrenos que ele tem é em São Paulo, tá, galerinha? Mas se você prestar atenção, ó, vacância zero, vacância zero, vacância zero, vacância zero, vacância zero. Todos eles estão com vacância zero, ó, galera. E aí na Adplan, ó, essa aqui é o único que ele em Ribeirão Preto, que tá com uma vacância de
5, mas é uma vacância razoável, né? Aceitável. Inadimplência não tem inadimplência, entendeu, galerinha? Muitos deles aqui não tem inadimplência, são bons pagadores, e a maioria deles estão com vacância zero, por isso que só tem 2% de vacância ao total do fundo. A gente prestar atenção aí, ele é 100% em terreno, né, distribuição por estado. A gente olha aí os contratos, ó, contratos acima de 36 meses, de acima de 15 meses, 21 meses, 33 meses. Tem um aqui pequenininho aqui no meio de até 3 meses, mas isso aqui a vacância entra no índice de vacância e logo é alugado de novo e essa vacância ela pode mudar. A gente olhando aí, ó, o IPCA, a gente, é igual eu falei para vocês, né, o indexador dele de IPCA é um IPCA muito bom. A gente descendo aí, a gente vê que o fundo é de imóveis, o patrimônio dele líquido, né, ele tem um pouquinho de papéis, igual eu falei para vocês, ele investe um pouco em CRI e um pouco em fundo. Aqui no site do Status Invest a gente tem uma detalhação maior, né, dos fundos que eles investem e no CRI que ele investe. E isso aqui tudo, galerinha, é para você estar dando uma olhada, para você estar fazendo suas métricas e saber se esse fundo ele vai ou não caber na sua carteira. Não sai escolhendo qualquer fundo, não sai escolhendo só porque você viu indicações de pessoas na internet. Você tem que fazer a sua própria pesquisa e descobrir se esse fundo ele vai estar apto ou não a entrar na sua carteira. Para mim, esse fundo ele tá com as boas métricas, entendeu? A gente volta aqui e olha aqui, ele é um fundo com desconto, igual a gente sempre gosta de estar cobrando, né? Um fundo com desconto, a gente vai estar pagando menos. Ele é um fundo de logísticos, então ele é de terreno, no caso, né? Então ele tem imóveis, caso ele consiga sofrer algum baque aí ou alguma empresa grande saia com o contrato desse fundo imobiliário aqui, ele pode vender terrenos para tá pagando suas dívidas com seus credores, né? Ele é um fundo muito antigo e isso garante maior ainda a segurança para a gente, porque ele tem muitos anos de mercado. É um fundo com bastante diversificação, tem 20 imóveis, apesar desses 20 imóveis ser 16 em São Paulo, mas a gente vê que ele tem uma boa métrica aí, e São Paulo também, querendo ou não, é a capital da, da logística do Brasil, né, galera? Então a maioria das coisas chega por lá para poder ser distribuído para o Brasil. Então ele está com um ponto bem bom de logística, com ativos financeiros. E o indexador dele, igual a gente viu, do IPCA, tá bem alto, é bom, com bastante liquidez, uma liquidez diária de 3,63, 66. Então significa que se você tiver com pressa de vender, a liquidez dele aqui, ó, diária, vai te ajudar muito você a vender seu fundo. A taxa de administração eu não acho uma taxa cara, de 0,9% ao ano, apesar de não ter nenhuma assessoria, nenhum apoio para poder estar me ajudando. Eu acho essa taxa bem relevante para estar sendo paga, entendeu? Porque eu vou estar recebendo sem ter preocupações, os meus dividendos, eu vou estar recebendo sem ter preocupações. Eu gosto muito porque a gestão dele é uma gestão ativa e como a gente estava falando, né? Ele é do segmento de logística, indústrias e galpões. O patrimônio dele é de 2 bilhões, então é um patrimônio bem alto. O dividendo dele por mês está sendo na casa de 9,34%, quase 10%. A performance supera os retornos do IFIX, igual a gente olhou. Ele está aqui, ó, acima do IFIX, né, em porcentagem. Quando a gente olha nas porcentagens, ele está acima do IFIX. Como estamos analisando um fundo de tijolo, temos que sempre nos atentar à porcentagem de vacância desse fundo imobiliário. A vacância desse fundo imobiliário, como a gente viu lá no Investidor 10, aqui a gente vê a vacância de 2%. Galerinha, é igual tá aqui, a vacância de 2%. É uma vacância mínima, é uma vacância pouca. Isso aqui quase não vai mudar nada no segmento do fundo imobiliário durante o ano. Então, galerinha, é isso que a gente tem que estar sempre olhando aí, ó. Se você tivesse investido aqui, ó, em referente ao IFIX,
ele tá maior do que o IFIX, então ele tá tendo um bom retorno. É um retorno, as pessoas podem pensar, ah, mas só, só isso de dividendo por mês, só 9,34% de dividendo por mês. Mas, galerinha, a gente tem que entender que esse aqui é um fundo já consolidado no mercado, né? Então, ele é um fundo que ele tá trazendo bons rendimentos. A gente pode olhar aí lá nos dividendos dele, que ele tá trazendo uns bons rendimentos todos os meses, tá sendo pago tudo certinho, ó. Todos os meses sendo pago, todos os meses sendo pago, alguns meses maiores, outros menores, mas sempre tendo uma relevância aí, ó. Vem aí de uns dois anos mais ou menos que tem uma relevância acima de 60 centavos aí de dividendos por mês. Então eu não acho que é baixo isso aqui pro fundo, porque é um fundo de tijolo e ele ainda está se recuperando em referência à pandemia que aconteceu, né? Então a gente tem que estar sempre de olho nisso aí também. E, e ele é um fundo com bastante diversificação, né? A lista de imóveis dele, apesar, igual eu falei, apesar de ter 16 imóveis localizados em São Paulo, se a gente prestar atenção, são todos imóveis bem localizados e com todos eles sem inadimplência e com taxa de vacância praticamente em zero. Então, galerinha, é um fundo imobiliário que eu vou estar colocando na minha carteira hoje. Um fundo imobiliário muito bom, com boas métricas. A gente pode prestar atenção aí na cotação dele, ó. Ela teve suas variações, chegou aí a seus R$ 103 de variação. Hoje ele tá valendo, hoje ele tá valendo 95,48. A última medição dele bateu aqui nos 95,12. Então, esse fundo, ele tá um fundo bem legal pra gente tá investindo nele, galera. Eu gosto muito dessa liquidez diária, porque se caso eu precisar de vender o fundo com pressa, eu preciso vender porque eu preciso do dinheiro rápido, eu consigo vender ele praticamente em um dia. Eu consigo fazer essa venda e ter o dinheiro na minha carteira já disponível naquele dia mesmo, galera. É um fundo imobiliário de gestão da BTG Pactual. A gente já conhece a BTG Pactual aí, né, galera? A gente vê alguns bancos dela e outros investimentos que ela faz em fundos imobiliários também. E a gente vê que a gestão dela é uma gestão ativa, uma gestão boa, com bastante cotistas, ó. Se caso a gente tiver, igual eu falei, com pressa de vender, então a gente consegue vender rápido, porque tem bastante cotista para estar comprando. E é um fundo imobiliário que tá tendo um rendimento legal. O último rendimento dele foi de 74 centavos e eu creio que esse rendimento ele vai estar aumentando de acordo com o que vai passando o ano aí. Eu creio que ele vai dar uma aumentadinha e ele vai estar fazendo uma métrica menor para a gente. Essas métricas aqui é porque aconteceu a pandemia, igual todos nós sabemos. E essa pandemia ela dá uma atrapalhada um pouco no nosso no desenvolvimento de fundos que são desses tipos, né? De tipo de logística, indústria, galpão, de lajes corporativas. Então, esses fundos, eles têm essa queda aí quando acontece uma pandemia. Mas como a pandemia já acabou e a gente está entrando numa nova fase agora, e essa nova fase é só de crescimento. E eu creio muito que esse fundo aqui ele vai trazer resultados para a gente no futuro. É um fundo muito bom para estar dentro da nossa carteira. Tem uma liquidez muito boa, tem uma boa gestão, tem boas localizações, é uma gestão ativa, tem bons números de cotistas, tem bastante cotas emitidas, tem bons números de cotistas e o valor patrimonial dele está abaixo, né? Igual a gente sempre fala, o P sobre VP está descontado. Então, para mim, ele é um fundo que sim, caberia muito bem na minha carteira. E por essas métricas escolhidas de hoje, eu fiz uma tabelinha aqui, né, do que eu preciso saber para a gente estar podendo estar colocando esse FIIs na minha carteira. Então, vamos por checklist, né? Ele é um fundo de tijolo, é o que eu preciso saber, se ele qual é o fundo, e com o que ele mexe. Eu preciso saber se ele está descontado, ele está descontado, para 0,97 de PVP. É um fundo, igual a gente falou, de tijolo, só que no segmento de logísticas, indústrias e galpões, existem fundos de tijolos
vários outros tipos de fundos de tijolos, mas esse aqui é de logística, indústria e galpões. É um fundo antigo, isso também garante bastante a segurança maior para a gente. Eu gosto de estar investindo em fundos mais antigos, porque eu tenho garantia de uma boa gestão, que é aquela gestão, isso não olhar para trás, não significa que o fundo no futuro ele não possa dar nenhum tipo de problema. Mas se a gente prestar atenção, desde quando ele entra ele deu entrada na bolsa de valores, ele é o fundo que não dá prejuízo. Ele vem fazendo aquisições de imóveis desde quando começou, hoje está com 20 imóveis, com ativos financeiros também, ele distribui tanto em imóveis, o seu dinheiro, ele distribui tanto em imóveis quanto em CRIs e outros fundos, para também estar tendo um retorno, né, maior. O indexador dele é um dos maiores indexadores do IPCA, com aquela liquidez que a gente sempre vem falando, né, que é bom, se caso a gente precisar de urgência, a liquidez de 3,63 milhões, com a taxa de administração bem baixa, eu considero uma taxa de administração baixa. Tem fundos que não cobram taxa, mas esse aqui está cobrando essa taxinha e eu acho uma taxinha bem regular para estar pagando, ainda mais para quem está começando a investir agora, que é para investir com segurança. O valor patrimonial dele é bastante alto, de 2 bilhões. Isso ajuda bastante se caso acontecer alguma coisa com o FIIs ou com esse fundo imobiliário aqui, ele precisar de caixa, ele tem da onde ele tirar, entendeu? Ele tem terrenos, e terrenos, como a gente sabe, só valoriza no Brasil. O dividend yield dele, algumas pessoas podem achar baixo, mas eu acho legal, 9,34 tá ótimo, tá pagando bem. E de acordo com o resumo que a gente fez aí, né, ele perante o IFIX, ele tá maior do que o IFIX, e considerando a taxa de vacância de 2%, que é quase nada, né, então eu creio que até o final do ano essa taxa de vacância de 2%, 2% é que ela deve estar sendo anulada aí, deve estar fazendo novos contratos e zerando essa taxa de vacância. O que vai fazer o fundo pagar mais e o que vai fazer o fundo se valorizar mais. Tá bom, galera? Hoje eu vim mostrar para vocês o fundo imobiliário BTLG11, o fundo imobiliário da Pactual Logística, um fundo imobiliário muito bom. E eu vim mostrar esses dois sites para vocês aí, da onde eu tiro as minhas métricas para saber se esse fundo ele tá ou não apto a entrar na minha carteira. E o site de hoje foi o Status Invest e o Investidor 10. Galerinha, sempre lembrando vocês, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, porque tá fazendo esses vídeos aqui não é fácil, tá bom? Segue a gente aí, se inscreve no canal, segue a gente aí, ativa o sininho para estar recebendo notificações de quando a gente tá postando novos vídeos. E esse vídeo aqui, eu vou estar fazendo a compra desse FIIs e vou estar mostrando para vocês ele já na minha carteira, tá bom, galerinha? Eu agradeço muito por ter acompanhado o vídeo até aqui e até a próxima, meus investidores.